pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. E fechando aqui o nosso ciclo de 3 aulinhas, tentando entender por que é necessário estudar as figuras geométricas para poder trabalhar com desenho, para poder estudar o desenho, eu vou falar agora um pouquinho do desenho de objetos, também de alguns elementos orgânicos, enfim. Não são as paisagens que a gente viu na primeira aula, não são personagens nem figuras humanas, é o resto, né? São os objetos e tudo aquilo que a gente pode colocar no nosso desenho. Então vamos começar com um exemplo de natureza morta. Natureza morta é o que a gente costuma chamar, né, um elemento bem clássico aí de pintura, de artes, onde a gente vai fazer uma série de objetos, talvez de plantas, muitas vezes frutas. Paul Cézanne é um pintor que trabalhava muito com isso, é uma coisa que foi muito comum no barroco, desenhando caveiras também, enfim. Esse estudo realmente de elementos desse tipo, né? A gente cria uma composição com frutas, cestos, flores, objetos e procura desenhar eles. E esse é um ótimo exemplo de como que eu vou empregar formas geométricas. Então, por exemplo, aqui a partezinha de cima, né? Desse jarro, eu vou fazer com uma esfera. Olha aqui a segunda parte também. Ele em si, né, o resto dele eu vou fazer com um cilindro praticamente. E dar aqui o formatinho então para a partezinha aqui para pegar o jarro. A romã aqui cortada ao meio, eu vou começar como uma esfera e vou usar aqui a margem para desenhar essa outra região. Mais uma vez, nessa aula eu não vou finalizar desenho nenhum, não, só vou mostrar as estruturas de uma forma bem geométrica para vocês. Mesmo essa outra romã aqui, ó, que está toda despedaçada, eu vou usar também as figuras aqui, ó, e tenho mais ou menos a ideia dela. Podem ver que mesmo o jarro não aparecendo na parte de baixo, eu faço a estrutura inteira dele para conseguir compreender onde ele termina, como que ele está, e para poder comparar com os outros elementos que vão aparecer. Aí eu tenho minhas uvinhas. Acho que antes aqui de desenhar elas independentemente, eu vou fazer o seguinte. Olha aqui outra maneira legal de empregar as formas geométricas. Eu sei que elas estão ocupando mais ou menos essa área dessa maneira. Então, agora eu vou ali desenhar o que eu estou vendo, né? Gravetinhos da uva, uma uvona aqui, uma menor aqui, tem outra para cá, aqui. Quem trabalha com pintura, né, muitas vezes vai fazer uma estrutura mais simples assim também, para depois começar a passar as primeiras cores, para começar realmente a trazer isso para o desenho. Aqui é a mesma coisa, vou separar do mesmo jeito que eu fiz ali as outras uvinhas. Tem mais ou menos essa linha aqui, onde elas aparecem. Aqui tem uma uvinha desgarrada aqui, separada aqui do resto. Mais ou menos esse formato, né? Se a gente analisa essa linha, essa, então aqui, aqui, essa, aqui, aqui. Então olha como até onde parece que não tem forma geométrica, acaba sendo útil, né? Acaba ajudando a gente a mapear um pouquinho melhor o que a gente está fazendo. Esse mapeamento no desenho ele ajuda a gente a não se perder, a entender a proporção, a compreender qual que é a próxima etapa, né? O que a gente tem que fazer agora. Então isso é muito útil, na verdade. E para encerrar, não sei se também é romã aqui, mas temos mais duas frutinhas, um pouquinho arredondadas, mas ela tem um biquinho aqui, né? E final ali da mesa em diagonal, um pouquinho mais alto que isso. Beleza. Teríamos também um elemento de reflexo aqui, né? Mas ok, tá aqui então mais ou menos a estrutura, mais uma vez, formas geométricas. Repetindo o procedimento das outras aulas, vou deletar essa imagem, vamos para a próxima. Eu vou trazer mais uma vez 3 exemplos. A gente estava falando do que é orgânico agora, né? Como assim orgânico? Aquilo que tem vida, né? Aquilo que a gente, que realmente está vivo. Então a gente estava falando ali de frutas, né? Que vem de uma árvore, um alimento vivo. Vamos falar agora do inorgânico. Essa imagem ficou um pouco pequena. Espera aí.
com a mesinha aqui, às vezes tem algumas opções que dão problema. Aí, foi. Beleza. Então, agora vamos falar do inorgânico. Então agora eu tenho aqui objetos criados por nós, criados pelos homens. Uma vez que a gente tem objetos criados pelos homens, naturalmente eles são muito mais geométricos ainda. Então aqui, isso faz ainda mais sentido, né? Usar as figuras geométricas. Porque os materiais criados por nós, eles são muito geométricos. Ou enquanto o que é orgânico não é tão geométrico assim, mas a gente pode usar essa base geométrica simplesmente para começar um desenho, como vocês viram ali que eu estava fazendo com a natureza morta. Então uma esfera para o relógio, um retângulo fininho para os livros aqui de baixo, agora sim um retângulo bem mais largo aqui para essa bolsa, ainda não vou fazer a parte dela ali aberta, né? Aqui um pouquinho mais alto, sempre comparando alturas, ó, acaba um pouquinho acima do relógio. Mais ou menos isso aqui, que a gente tem essa partezinha, aqui ela começa a abrir, ela se projeta bem à frente, né? Termina ali no relógio. Aqui temos um tinteiro, então mais uma vez a partezinha de cima como é que eu fiz, essa ovalzinha achatada, né? No cilindro pode ver que eu não pego e faço isso aqui e isso aqui, porque isso vai dar uma pontinha que não é legal. Eu faço isso aqui, ó. Faço como um oval só. Aqui temos um retângulo bem distorcido para essa página. O que eu olho na hora de fazer isso? Os ângulos, como assim os ângulos? Qual que é o ângulo dessa linha? É mais para cima? É mais para baixo? É esse aqui. Aqui também é mais inclinado? É mais próximo aqui da vertical? Mais próximo da horizontal? Ah não, tem mais ou menos esse ângulo. Então quando eu falo ângulo da linha é isso que eu quero dizer, tá? É uma coisa que a gente precisa estar bem atento na hora da estrutura. Os ângulos das linhas e as proporções. Então olha só. Fica até um pouco mais rápido, né, de fazer quando a gente tem materiais inorgânicos. Por eles já serem baseados em formas geométricas específicas, é mais fácil até de representar. Então, quase acabando aqui. Faltou o que? O nosso porta-lápis, porta-treco aqui, que parece ser um copinho, na verdade. Então o lápis é um pouquinho mais alto do que a bolsa. E tá aí então, mais um esboço, né? Nesse caso agora de materiais inorgânicos. Certo, o último exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de veículos. Né? Quando a gente está falando de materiais inorgânicos, a gente pode estar falando dessas coisinhas pequenas, ou a gente pode estar falando também de coisas bem grandes, como um navio, um jato, ou esse caminhãozinho que eu achei ele bem legal aqui para usar de exemplo. Não sei o que esse caminhãozinho tem, que eu achei ele bem massa. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui a camada que eu abri nova. Como eu estou fazendo propostas rápidas para mostrar para vocês, eu não estou nomeando as camadas, mas não façam isso que, olha, dá um trabalho, é bem ruim. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pensar isso aqui como um grande retângulo, ó. Tá vendo que parece um retângulozão em perspectiva? Então, vamos imaginar aqui esse retângulo compridão em perspectiva. Partezinha de trás do caminhão, partezinha aqui da frente. E vou fechar aqui no que seria essa frentezinha aqui do nosso caminhão. Então essa linha corresponde a essa região. E fechar aqui em cima. Certo. Então o que eu aconselho, né, em objetos grandes, vai como se fosse um escultor assim. Começa de um bloco. Começa definindo qual é o formato principal que existe ali. Isso vai facilitar. Agora eu vou tirar uma parte aqui desse bloco aqui na frente, que é para começar a pensar essa região aqui, ó, a partir da frente desse caminhãozinho. Então essa linha ela representa aqui, mas ó, tem um recuo aqui. Então vamos voltar aqui, começar a planejar essa parte aqui, ó, desenhando a lateral aqui desse caminhãozinho, a lateral, né, da frente dele.
Olha como no esboço, ixi, eu vou e volto várias vezes. Não tenho essa preocupação da linha se acertar numa única vez, né? Tô rabiscando mesmo, tô esboçando. Eu posso fazer isso. Se eu tô no digital, então eu posso simplesmente, né, depois fazer essas linhas sumirem para finalizar. Mas mesmo sem estar no digital, eu tenho esse hábito, tá? Faço bem assim, eu rabisco muito. Depois eu dou uma passada de borracha em toda a minha estrutura, para não ficar tão marcado. E começo a trabalhar um pouquinho melhor. Ó, esse ângulo aqui tá errado. Aqui tá muito inclinado, essa frente do caminhão. Certo. Vou marcar já aqui o para-choque, que eu quero começar a ver essa frente aqui aparecendo, para entender ela melhor. Beleza. Eu vou voltar aqui, ó. A lataria aqui atrás. A gente vai ter aí um pneuzinho mais ou menos por aqui. E a gente tem outro mais ou menos por aqui. Eu comparo também isso aqui, ó. Olha onde está começando a roda, né? E olha onde ela pega aqui em cima. Então aqui eu vou pensar essa mesma coisa. Ter esse mesmo raciocínio. Vou desenhar esse pneu em 2 momentos. Vou fazer a lateral do pneu, mas eu também preciso desenhar a frente ali, ó, que eu tô vendo. Aqui é a mesma coisa, apesar de que eu quase não vejo a frente aqui, né? Uma boa parte dela está escondida atrás da lataria. Tem aqui essa partezinha que corre. Vamos dizer, essa portinha, eu fiz essa divisão dessa parte da frente. Então dá pra gente dizer que essa portinha começa aqui. Ela vem mais ou menos até a altura da janela. Só que aqui, como é a lateral do retângulo, tem essa inclinação. Então olha como é tudo bem geométrico, né? Quando a gente está falando de um veículo. Mais uma vez, material criado pelo homem, muito geométrico, sempre bem geométrico. Escadinha, não vou detalhar muito aqui dentro, né? Afinal, mal dá para entender o que são os detalhes, está bem pequenininho. O importante é a gente entender que tem a partezinha de dentro. Tem aqui também uma partezinha que eu acho que é para amarrar alguma coisa, tipo um suportezinho ali em cima do caminhão. A gente vê um pouquinho disso do outro lado, começando aqui, né, na frente. Mas a gente vê muito pouco. Parece até que é menor no ângulo que tá. A divisão aqui do vidro. Como que eu posso saber onde está essa divisão no meio? Ó, vou fazer um X na região que eu quero encontrar o meio. Aí, eu vou saber que aqui está o meinho. Então eu sei que o ângulo da linha tem que ser esse. Eu puxo aqui. Tá vendo? Tem vários macetezinhos, né? Tem essa vantagem também, figuras geométricas. Tem vários macetes pra gente conseguir compreender certinho como fazer alguma coisa. Também vejo um pouquinho aqui dessa roda, mas muito pouco. E olha aí. Tá aí os bolsos do nosso caminhãozinho, né? Tem mais detalhes, mas como eu falei para vocês, o objetivo aqui não é finalizar o desenho, é mostrar para vocês como as figuras geométricas são responsáveis por tudo que a gente desenha. Eu espero com essas 3 aulas, então, ter deixado claro para os meus alunos e para quem quiser compreender um pouco melhor qual a necessidade de estudar as figuras geométricas quando a gente fala de desenho. Porque a gente tem que ter o domínio sobre elas para desenhar tudo o que a gente vai praticar, tá certo? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.